A paz de Cristo Jesus, meus queridos e amados irmãos. Eu sou o pastor Arlindo, aqui da Assembleia de Deus, aqui na rua São Geraldo, Bom Sucesso, Rio de Janeiro, presidida pelo nosso querido pastor Eliseu Alves. Estamos aqui para mais uma pré-aula e esse é o nosso cantinho Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem o título Esdra vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. Queremos fazer voto que esta lição de hoje venha abençoar a sua vida, a sua classe, aonde você está ensinando aí na sua igreja, na sua classe. O texto áureo de hoje está escrito assim: e provaram a boa palavra de Deus. Hebreus 6, verso 5, a parte A do verso. Verdade prática. A palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e penetrante. A palavra de Deus, ela surte todos esses efeitos na vida do leitor, daquele que se debruça sobre a palavra de Deus com a intenção de aprender, de aplicar primeiro na sua vida e depois para ensinar os demais. A nossa leitura bíblica em classe está em Esdra capítulo 8, versículos 1 em diante até o 12. O objetivo geral da nossa aula de hoje fala mostrar a eficácia da palavra de Deus. Os objetivos específicos são 4. Primeiro, discorrer sobre o envio de Esdra por Artaxerxes a Jerusalém. Segundo, ressaltar que Esdra ensinou a palavra ao povo. Terceiro, asseverar que a palavra de Deus deve ser ensinada ao povo. E quarto e último, elencar os resultados do ensino da palavra. Vamos introduzir a nossa aula, mas antes eu vou falar aqui o ponto central da nossa escola bíblica. Como sempre eu falo, o ponto central é a espinha dorsal do nosso estudo. Tudo tem que culminar no ponto central, tudo tem que convergir com o ponto central, tem que estar preenchendo no ponto central, na espinha dorsal. A palavra de Deus é eficaz. A introdução. O grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto desta lição. Veremos como o governo da Pérsia enviou Esdra a Jerusalém a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Deus. Ora, mas por que o interesse do imperador persa pelo bem-estar espiritual, se as leis de Jerusalém estavam ocorrendo, se eles estavam vivendo segundo a lei de Deus para Jerusalém? Isso é curioso, né? Onde nasceu isso? Por onde veio? De onde brotou? Como isso brotou? Como isso começou? É interessante. Vamos à lição. O primeiro tópico fala: Artaxerxes envia Esdras. Artaxerxes envia Esdra, ou seja, o imperador da Pérsia envia o escriba e sacerdote Esdra para ensinar a palavra de Deus. Muito bem. Os judeus sob o domínio dos persas. Ora, nós entendemos que os judeus estavam no comando, eram subalternos dos babilônios. Porém, quando a Babilônia caiu diante da Pérsia, automaticamente os judeus ficaram sujeitos, passaram a ser subalternos dos persas. Mas a história é outra. O povo tinha perdido o controle, porém Deus nunca perdeu o controle. Deus pega grandes imperadores como Nabucodonosor e os seus outros dois posteriores imperadores ainda de Roma, e também os imperadores da Pérsia, para cuidar do povo hebreu, do povo judeu, que tinham desobedecido às ordens de Deus. Mas
é interessante dizer aqui que os judeus eram muito mais brandos, mais tranquilos do que os babilônios. Então não deram aqui trabalhos, grande trabalho, não foram trabalhosos para os persas. Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. Tinha um propósito, ele foi a Jerusalém com um propósito: ensinar a lei de Deus. O povo precisava saber, precisava conhecer a lei de Deus. E eu quero dizer para você, sem medo de errar, depois de muita pesquisa, depois de pesquisar bastante, falar com convicção para você que a palavra de Deus não tinha sido tão bem ensinada, ao povo hebreu, ao povo judeu, desde o tempo de Josué. E eu vou pontuar aqui nessa lição de hoje algumas coisas que a gente só viu lá no tempo de Josué. Passaram-se o tempo dos juízes, a monarquia chegou ao final, e agora estava sendo obedecido na íntegra, ensinado na íntegra por Esdras. Coisa maravilhosa, coisa linda. Então, a importante carta que o rei enviou com Esdras. Esdras foi a Jerusalém, mas foi também enviado uma carta do rei por intermédio de Esdras. Qual a carta? O rei enviou com Esdras uma carta escrita em aramaico, que está registrada em Esdras 7, 12 ao 26. Através desta carta, o rei decretou. O que o rei decretou através desta carta? Primeiro, qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém. Primeira coisa, está no versículo 12. Qualquer judeu que desejasse estar envolvido com a palavra de Deus e quisesse voltar, estavam livres para voltar a Jerusalém, a sua casa paterna, a sua casa onde eles saíram, seus pais saíram. Segundo, os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro, prata, voluntariamente, dados pelo rei, e seus conselheiros, ou dados com ofertas voluntárias do povo. Versículo 15, eles não voltariam de mãos vazias, eles não voltariam miseráveis, eles voltariam com posses, ouro e prata em suas mãos. Uma coisa dessa só acontece se a mão de Deus estiver no negócio. Não é pelo acaso que essas coisas acontecem. Acontece quando Deus está de fato no negócio. Não sai de mãos vazias, mas saem abençoados. Aleluia! Terceiro, os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia seriam restituídos. Ou seja, tesouro da casa do Senhor estava sendo restituído. Está no versículo 19, no versículo 19, a restituição dos utensílios. 4. Qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei. Qualquer despesa, seria pago pelo tesouro do rei. O rei estava dizendo: as despesas são pela minha conta. Esse rei estava muito bom. O que aconteceu com esse rei? Aconteceu que Deus tocou nele. Deus tocou nele e usou alguém. Deus usou alguém para mostrar esse Deus para ele, mostrar o conhecimento sobre esse Deus. Aprenda a valorizar o conhecimento de Deus para a edificação da nossa vida, para nos dar esperança, saber que Ele é bom, eterna é a sua misericórdia e se estende de geração
em geração. O próprio Esdra foi usado por Deus para falar da palavra, mostrar para ele o Deus de Israel, o Deus dos judeus, e ele ficou abismado, ele ficou maravilhado do conhecimento que Esdra tinha a respeito da lei de Deus. 5. Não seriam impostos aos servidores do templo direitos, tributos e rendas, no versículo 24. 6. Esdra poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Está no versículo de número 25. Esdra tinha a autoridade de nomear aqui regentes, mais pessoas para liderar, regentes e juízes, para que a vida eclesiástica, uma vida pautada pela lei estabelecida por Deus, a nação de Israel, para que tudo fosse muito bem. Ele disse: Esdras, você está com essa autoridade de colocar lá alguém, está sobre os seus lombos esta responsabilidade, autoridade para nomear. Então nós vemos aqui no primeiro tópico, o projeto porque Deus envia o homem de Deus Esdra para Jerusalém com um propósito de ensinar a palavra de Deus. Esdra ensina a palavra ao povo. Ora, Esdra foi para ensinar a palavra. Então a mesma lição confirma que Esdra cumpriu a sua responsabilidade, a sua função, missão dada, missão cumprida. Então Esdra sai da Babilônia e vai a Jerusalém. Conforme a ordem do rei Artaxerxes, Esdra viajou para Jerusalém acompanhado de um grupo de judeus. Esdra se recusou a deixar um exército acompanhar ele, uma comitiva de soldados. Ele recusou, ele creu, ele disse: não, nosso Deus cuidará de nós no caminho. O nosso Deus será o nosso guia, o nosso guardião. E fizeram uma viagem bem sucedida e chegaram a Jerusalém. Deus os enviou e os guardou durante todo o trajeto. É Deus que cuida da sua vida, é Deus que te guarda. Você está vivo ainda hoje porque Deus tem protegido a sua vida, tem guardado a sua vida. Ora, diz a palavra do Senhor: se Deus não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Se Deus não edificar, em vão trabalha os que edificam. Pois Deus está no controle de todas as coisas, é o nosso fortalecedor. Ele nos potencializa para que executemos obras mirabolantes que aos nossos olhos parecem impossível, mas com a potência e o poder de Deus nós vamos avante e conseguiremos. O encontro de Esdra com Neemias. Ora, se a coisa já estava boa com Esdra, imagine agora juntando as forças com Neemias. É muito importante quando juntamos os projetos, unimos força para a execução de um projeto, de uma ordem de Deus, um trabalho de Deus. É muito importante. Nada de ficar um puxando para um lado e o outro para o outro, pois dessa forma não chegaremos a lugar nenhum. É importante que unimos força, pois esse é o querer de Deus e agrada o nosso Senhor. Quando Esdras chegou a Jerusalém, encontrou Neemias, o qual vinha sendo líder espiritual dos judeus, por todo aquele tempo. E agora ele assume Judá.
o posto para a situação, Neemias uniu-se a Esdras na tarefa para a qual este havia sido enviado. Ora, agora não é mais apenas um, agora são dois nesse projeto. Esdras ensina a palavra ao povo. Aqui é onde ele começa a descortinar, a abrir o rolo e ensinar a palavra. Era exatamente no tempo da festa dos tabernáculos. É aqui onde eu começo a falar, explicar para você o porquê que no início desta pré-aula eu falei que nesse tempo o ensinamento da lei foi tão pleno, que mesmo desde os tempos depois de Josué não se observava. Você procura em toda a história que a festa dos tabernáculos foi observada apenas no tempo de Josué. Passaram-se todos esses tempos. Entrou alguns reis que celebravam, que observavam a lei, mas eles nunca, jamais, eles comemoraram e ensinaram sobre a festa dos tabernáculos, que era uma das maiores festas, das 3 maiores festas de Israel, a festa dos tabernáculos. E ele começa lá no capítulo 8, fala lá de Neemias, coisa linda a respeito da festa dos tabernáculos. Começa a ler, o povo começa a prestar atenção na leitura feita por Esdras. O coração das pessoas começa a derreter, sentido espiritual, e as pessoas começam a chorar, e choram porque se arrependem. Eles lembram, e vem na mente deles que eles pecaram, seus pais pecaram, e por isso passaram pelo cativeiro. E de repente Esdras vem trazendo uma palavra dizendo: não chore, o dia hoje é de alegria. Aí me faz levar, isso me leva ao pensamento quando João tentou chorar lá na visão que ele teve no céu, quando ele teve no lugar tão especial, né, que acredita-se que era o céu. Então ele chora porque não foi encontrado no céu, na terra, nem debaixo da terra, alguém digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. E João começa a chorar, e alguém acalenta ele e diz: não chores, eis aqui aquele que foi morto, ele venceu e ressuscitou, está aqui para desatar, abrir o livro e desatar os 7 selos. Eis aqui o Cordeiro de Deus, aleluia, o leão da tribo de Judá. Louvado seja o nome do Senhor. Então me remete a pensar, a raciocinar sobre esse texto. Não é lugar de choro, mas é de alegria. Deveriam alegrar-se, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E todos saíram, festejaram, pegaram cada um uma porção e levaram para suas casas, se alegrando, pois a palavra foi ensinada, o povo receberam a palavra de bom grado, a palavra pregou no coração de cada um, e foi uma coisa maravilhosa. Tópico 3, a palavra de Deus deve ser ensinada. Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo em 7 anos, e essa palavra foi negligenciada na sua totalidade, porque desde os tempos de Josué que eles não observavam a festa dos tabernáculos, que é uma festa simbólica, tem um símbolo, apontava para um tempo na época de Jesus e pós Jesus. É interessante, se a gente for ver, analisar a festa dos tabernáculos, o simbolismo desde o tempo do povo andando no deserto, e o tempo
que representa, né, nos tempos de hoje, a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é símbolo da grande reunião. A grande reunião quando os mortos ressuscitarem em Cristo e os que estão vivos forem arrebatados e se encontrarem com Cristo nos ares. É chamado a grande reunião, onde estarão no lugar durante 7 anos, onde posteriormente passará pelo tribunal de Cristo Jesus para a recompensa de suas obras. Receberão galardão, haverá as bodas do Cordeiro. É símbolo desta grande reunião. E por esse tempo, desde os tempos dos juízes, depois que passou Josué, até o tempo de Esdras, não se observava a festa dos tabernáculos. Por isso, foi tão importante nesse tempo. Precisava voltar o ensino pleno da palavra de Deus. Era ensinado de 7 em 7 anos, mas infelizmente ficou tempo, muito tempo, sem ser ensinado na sua plenitude. Jesus também ordenou o ensino, né, da sua palavra. Na grande comissão, Jesus ordenou que seus discípulos ensinassem todas as nações a guardarem tudo o que tinham mandado. Mateus 28, 19 e 20. E de por todo mundo ensinai. O ensino da palavra de Deus é importante. É importante pararmos, importante tirarmos um momento para ensinarmos a palavra de Deus em casa, na igreja e nos momentos de folga no trabalho, para os nossos amigos, com sabedoria ensinarmos a palavra do nosso Deus. O apóstolo Paulo também conhecia a importância do ensino da palavra. Portanto, ele aconselhou a Timóteo, aconselhou os romanos, os coríntios, a respeito do ensinamento da palavra de Deus. Aqui 2 Timóteo 4, 1 e 2, ele fala sobre o ensinamento da palavra. De novo aqui no capítulo 2, a Timóteo aqui 2, 2, ensina a palavra de Deus, recomendação do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. Resultados do ensino da palavra de Deus. A palavra de Deus traz resultados. O ensino da palavra gera temor a Deus. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, os desígnios de Deus, gera no nosso coração temor, porque aí entendemos o querer de Deus, a autoridade de Deus, porque a palavra nos leva a conhecer a ira de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Mas por causa do zelo da santidade de Deus, entendemos que precisamos observar o padrão de critérios que Deus exige de cada servo seu. A palavra de Deus diz: sede santo, como Deus é santo. Ou seja, Deus falando: sede santo, como eu sou santo. Sede santo, porque Deus é santo. Outra palavra: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Conheça mais de Deus e deixe o temor, deixe o entendimento avançar, balizar a sua vida, alinhar a sua vida na palavra de Deus, tendo o conhecimento do seu Deus para a edificação da sua vida.
pelo temor a Deus, o crente se aparta do mal, Provérbio 3:7. Desvia do mal, 16:6. Aborrece o mau caminho, Provérbio 8:13. Tudo por causa do ensinamento, do conhecimento da palavra de Deus. Como resultado do ensino da lei nos dias de Êxodo, o povo confessou os seus pecados. Oh, coisa maravilhosa é quando a nossa consciência nos leva a confessar os nossos pecados. Confessar como? Reconhecer que somos pecadores e que carecemos da misericórdia de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou destituídos estão, ou seja, estão destinados ao inferno. Mas o 6:23 da mesma carta aos Romanos, Paulo escreve: o salário do pecado é a morte. Aí termina o versículo dizendo: mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por intermédio de Cristo Jesus. O ensino da palavra implanta normas espirituais no crente. Nós não vamos andar desesperado, fugindo com medo das normas, da dona Norma, mas nós vamos obedecer, vai ficar impressa na nossa mente e no coração. Ezequiel 36:27. Vejamos algumas destas manifestações da nova vida. Uma pessoa que conhece a palavra de Deus, a palavra entrou no seu coração, ele deseja viver uma vida pautada na palavra, deseja viver uma vida de santidade, uma vida de busca, uma vida de devoção a Deus, certamente, né? Primeiro, o crente é honesto a toda prova, Romanos 12:17, 2 Coríntios 8:21, Filipenses 4:8, 1 Pedro 1:12 e Hebreus 13:18. O crente é honesto a toda prova, isso quando a palavra entra no coração do crente. Passamos a ser honestos, porque sabemos que a palavra, conhecemos a palavra, conhecemos os critérios de Deus, e isso torna-se dominante na nossa vida, ser honesto. E o crente também jamais mente. Isaías 63:8, Efésios 4:25 e várias outras referências bíblicas. Tem gente que parece que gosta de mentir, vive uma vida cheia de mentira, não conheceu ainda Deus, porque quando esta palavra nos envolve, nós temos temor, não vamos mentir, não vamos sair enganando de forma alguma, pois a palavra dominou a nossa vida e agora nós fazemos conforme ela, sem pesar, mas tranquilamente, automaticamente, porque a palavra nos envolveu. Nós estamos libertos pela palavra de Deus. A palavra é o Senhor, Ele é a própria palavra. Oh, aleluia! O crente jamais se apodera de alguma coisa que não seja dele, jamais. Ele vai meter a mão naquilo que não é dele, pois a palavra está no seu coração. Ele vive uma vida moral, é exemplo de pureza, porque a palavra está no seu coração. Ele jamais dá falso testemunho, porque ele tem temor a Deus, porque a palavra está no seu coração. Por isso foi tão importante a leitura da lei, da palavra, para o povo judeu em Jerusalém. O ensino da palavra dá conhecimento. Sem a palavra, como eu vou ter conhecimento se eu não ler, se eu não estudar a palavra do nosso bom Deus? Não tem como. Pelo conhecimento podemos saber como agradar a Deus. Como nós vamos saber o que agrada a Deus se nós não temos o conhecimento, a leitura da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada? Porque é ela que nos mostra os critérios,
a linha, o traçado, aonde o Senhor quer nos levar, aonde o Senhor quer que andemos, a marca, as pegadas da santidade, do querer, da vontade, da justiça de Deus para uma vida pia, uma vida voltada, pautada na palavra de Deus. Eu quero concluir esta lição desejando que esta palavra, a palavra da verdade, ela venha inundar o seu coração, a sua vida, a vida da sua família, da classe aí na sua igreja. Faz eles saborearem esta palavra, façam eles gostarem desta palavra, se envolverem com esta palavra e viverem esta palavra. Deixe esta palavra ser impressa no seu coração, na sua vida, e deixe ela fazer parte da sua vida cotidiana, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.